Olá, gente, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje o tema do vídeo é a raiva. Bem, esse assunto foi um pedido de uma inscrita, né, que comentou lá, fala sobre a raiva. Então, nesse vídeo de hoje, o que eu vou falar da raiva, né? Eu vou falar qual é o estímulo que acaba causando a raiva, de que forma isso repercute no nosso corpo, quais são as formas de lidar com a raiva e, levando para o lado, né, da análise dos traços de caráter, a gente vai ver qual será o traço que tem essa emoção com mais frequência. Então, já vai pensando aí qual será o traço que tem isso mais presente, né, com mais frequência. Então, vamos lá falar sobre a raiva. E eu vou começar esse vídeo falando uma frase do Benjamin Franklin, que ele fala assim: a raiva nunca é sem motivo, mas raramente é por um bom motivo. Então a gente vai começar a entender o estímulo da raiva, né? Existem vários estudos, né, que pesquisam mesmo todo o mecanismo cerebral, hormonal dessa emoção da raiva, mas a gente não vai entrar nesses pormenores, né? Eu vou falar realmente no que importa para que a gente possa ter uma atitude sobre essa emoção, né? Não adianta ficar falando aqui de mecanismo cerebral, de hormônio, se entender isso não vai te ajudar a mudar a sua atitude diante dessa emoção. Então vamos para questões práticas. A raiva, ela é talvez das emoções mais difíceis de se contornar, né? Da gente conseguir se livrar desse sentimento, né? É muito difícil porque ela tem um potencial de energia muito alto, né? E quando a gente é acometido pela raiva, o que acontece? Começa a acontecer um monólogo, né, interno, uma conversa, né, da gente com a gente mesmo, tentando ali dar vários argumentos que justifiquem aquela emoção que você sentiu. Então, vamos entender de que forma a raiva pode ser estimulada, né? Existe uma origem para que desencadeie a emoção da raiva. Você sente que está em perigo. Então você foi colocado diante de uma circunstância em que você se sentiu em perigo. E esse perigo pode ser de duas formas. Você pode ter sido ameaçado fisicamente, ou pode ter sido apenas uma agressão simbólica, ou seja, foi uma ameaça simbólica à sua autoestima, à sua dignidade, né? Situações de humilhação, situações de desrespeito, situações de frustração que simbolicamente agridem a tua dignidade, a tua autoestima, tá? Então, quando você é colocado diante de circunstâncias que te colocam em perigo, seja fisicamente, ou seja, nesse aspecto, né, o perigo porque foi uma agressão à sua integridade no sentido da sua autoestima, da sua dignidade, vai acontecer um mecanismo cerebral hormonal. Mas, de forma prática, o que isso significa? Significa que após esse evento, existe uma mudança fisiológica do teu corpo. De imediato, vai gerar um surto de energia para que te coloque num estado de fugir ou lutar. Sabe aquela reação de luta ou fuga? Então, o teu corpo é preparado energeticamente para que você lute ou fuga. Então, você recebe uma quantidade muito forte de energia para que você se prepare para uma boa briga ou para que você fuja o mais rapidamente daquela situação. Então essa é uma reação imediata. Mas ao mesmo tempo, e isso dura alguns minutos, tá? Essa primeira reação.
Mas ao mesmo tempo, existe uma outra reação que permanece no seu corpo por horas, por até dias, e faz com que o seu corpo permaneça num estado de excitação, que o objetivo disso é fazer você, é um estado de prontidão para ação. Faz com que você se mantenha no estado de alerta, pronto para agir. Então vamos lá. Esse segundo estágio, que você se mantém por horas ou até dias, faz com que o seu limiar para a raiva diminua. Isso quer dizer o quê? Que quando você é acometido pela raiva por uma circunstância primária, aconteceu um fato primeiro, aí você ficou possesso de raiva. Tem uma primeira reação que é te dar aquela energia para você reagir ali ou fugir. Mas também tem um efeito mais duradouro que coloca você num estado de excitação mais demorado. Você fica num estado de prontidão para ação por mais tempo. E isso diminui o seu limiar para a raiva. Isso quer dizer que você passou por uma situação que te deixou com raiva. Isso faz com que uma outra situação com um potencial muito pequeno para te trazer raiva, faz com que você reaja de forma intensa àquilo. Lembra que eu falei que faz com que você fique num estado de prontidão para ação? Então, um pequeno estímulo pode despertar em você uma reação exagerada. Na prática, o que isso significa? Imagina que você passou um dia complicado no trabalho, chegou em casa alterado, estressado, com raiva. Aí o teu filho fez um barulho, uma coisa insignificante, mas o teu limiar para raiva já tinha diminuído muito. Então, um estímulo com pouco potencial estressante desperta em você uma reação desproporcional. Por quê? Porque aquele estado que você se encontrava, um estado de prontidão para ação, diminuiu o seu limiar para raiva. Então, pequenas situações, pequenos estímulos vão despertar em você uma reação desproporcional. Então, isso é o que a raiva faz com a gente, certo? Então, a gente consegue entender que a raiva alimenta a raiva, certo? Um primeiro estímulo me traz para o meu corpo um estado de excitação que acaba diminuindo o meu limiar para outras situações. E eu acabo reagindo de forma acentuada para circunstâncias que não têm esse potencial, certo? Então, de que forma pode haver uma intervenção sobre essa reação? Né? A gente não tem que impedir essa reação, a gente não tem que falar, eu não quero sentir a raiva, mas a gente precisa abordar essa emoção para que a gente possa eliminá-la o mais rápido possível. Então, existem alguns estudos, né? E o que eu vou citar aqui é de um psicólogo alemão, que é o Dolf Zillmann, acho que a pronúncia é essa, mas é Dolf Zillmann. E ele fez um experimento e ele ali descobriu, deu duas opções, né? Como você deve intervir diante dessa emoção. Uma das opções é, você precisa avaliar e contestar o fato ocorrido. Então, como que você vai fazer? Aquela circunstância aconteceu e é importante que antes de você sentir toda aquela fúria, né, que o mais rápido possível você possa racionalizar aquela emoção, né, que você possa, peraí, deixa eu verificar, deixa eu contestar esse fato, deixa eu verificar a origem dessa emoção, né, a intensidade dessa emoção. E aí você vai levar uma racionalidade na interpretação daquele fato. E aí é importante você entender que quanto mais cedo você tem essa abordagem, né, de contestar, de analisar racionalmente aquele fato, maior é o efeito. Se você deixar ser dominado por aquela emoção para depois você fazer essa abordagem, o efeito dela é muito menor. Então, essa abordagem
sobre o fato, você buscando analisar e interpretar de uma outra forma aquele fato, ele tem efeito, essa abordagem tem efeito para raivas moderadas. Por quê? Porque quando você já tem uma raiva muito intensa, você perde a capacidade de racionalizar aquilo ali. Então você já se encontra num estado de emoção tão forte, tão intenso, que você já não é capaz de raciocinar sobre aquilo, certo? Então, o mais rápido possível, é importante que você conteste e analise o acontecido. E aí eu vou citar um experimento que foi feito para vocês entenderem o potencial dessa abordagem, né? Foi colocado dentro de uma sala algumas pessoas voluntárias dessa pesquisa e elas tinham que simplesmente estar utilizando uma bicicleta ergométrica, fazendo um teste ergométrico. E aí aparecia um funcionário, né, que era uma pessoa que estava ali ciente da pesquisa, e ele entrava naquela sala e fazia um comentário sarcástico para aquelas pessoas. Essas pessoas, elas não sabiam do que se tratava, né, a pesquisa. Então elas ali não tinham conhecimento do objetivo daquela pesquisa. Mas essa pessoa que entrou e fez esse comentário, ela foi ali intencionalmente. Então essas pessoas, depois ali de fazer o teste, elas foram comunicadas que elas teriam que fazer um comentário sobre aquele funcionário que estava em período de teste na empresa e que o comentário delas, que a avaliação delas seria importante na hora de avaliar se aquele funcionário seria ou não contratado pela empresa. E como aquela pessoa entrou lá e fez um comentário sarcástico que seria interpretado como um pequeno insulto àquelas pessoas, quando foi dada a oportunidade àquelas pessoas a fazer um comentário sobre aquela pessoa, elas foram extremamente, né, foram colocar toda a justiça ali naquele comentário, né, foram, digamos assim, destilaram todo o seu veneno diante do comentário que aquela pessoa fez. A segunda parte do experimento foi o quê? Eles pegaram um outro grupo de pessoas e aconteceu a mesma coisa, entrou aquele funcionário, fez um pequeno insulto àquelas pessoas. E aí a diferença foi que, posteriormente a isso, entrou uma outra funcionária que chamou aquela pessoa e pediu, olha, atenda lá um telefonema. Fez um pedido para aquele outro funcionário. E esse outro funcionário também fez um pequeno insulto para essa pessoa. E aí, diante de todos os voluntários, essa pessoa simplesmente disse: não se importem com isso não, é que ele está passando por uma situação muito difícil, muito complicada. E logo depois essas pessoas foram convidadas a dar uma avaliação sobre o comportamento daquele funcionário e que isso iria ser muito importante na hora de contratar aquele funcionário ou não. Qual foi a diferença? Que esse segundo grupo praticamente não teve uma interpretação negativa daquele pequeno insulto, porque logo depois veio uma pessoa atenuando o comportamento dessa pessoa, justificando aquele comportamento inadequado. E isso fez toda a diferença na devolutiva que aqueles voluntários fizeram sobre aquele profissional. Deu para entender aqui a importância da reavaliação? Foi a mesma circunstância, só que no segundo momento, uma outra pessoa justificou aquele comportamento inadequado, um tanto quanto agressivo. Então é muito importante a gente tentar buscar justificativas para que a gente não fique ruminando aquela emoção dentro da gente, tá? Quanto mais a gente fica ruminando aquela emoção, mais justificativas a gente encontra para manter ela dentro da gente. E qual é a segunda opção, né, de intervenção para a raiva? Ele diz que é um esfriar psicológico. O que é isso, né? Como eu disse, a raiva, ela tem todo um mecanismo cerebral e hormonal. Então, o nosso corpo, ele é modificado fisiologicamente diante daquele estímulo.
E isso faz com que a gente seja menos racional nas nossas reações. Então, o esfriar psicológico é o quê? É você mudar, modificar o teu estado fisiológico. Então, se você tá ali com muita adrenalina, se você tá ali, né, com muita energia, com palpitação, vermelho, sabe, com sangue nos olhos, é importante você reverter esse estado psicológico. Como? Ele sugere que você vá fazer uma caminhada, que você possa fazer um exercício físico, que você possa fazer algumas técnicas de relaxamento, que pode ser uma respiração profunda, coisas que irão alterar o teu estado fisiológico, irá trazer mais relaxamento muscular, mais uma respiração mais tranquila. E ele cita que não utilize artifícios de compras ou de comer como mecanismo de esfriar psicologicamente. Por quê? Porque as pessoas podem ir às compras, podem ir lá e comer um pedaço de bolo e continuar naquele momento ruminando aquela emoção, continuando alimentando, elas podem manter, né, todos aqueles argumentos que justificam aquela emoção de raiva. Então, se você quer se desvencilhar, né, se afastar daquela emoção, não faça isso fazendo compras ou comendo coisas ali gostosas, porque ele explica que isso não afasta você daqueles pensamentos que vão alimentar a raiva. Então, é importante que você procure a distração, porque ele fala, quando você está se distraindo, quando você está se divertindo, não tem espaço para a raiva. Então, seriam esses dois mecanismos, né? De avaliar aquela situação, de contestar e de se esfriar psicologicamente. Existem outras sugestões, né, que fala que é importante você anotar aqueles sentimentos hostis que você está sentindo, aqueles pensamentos, e depois daquela anotação você ir racionalizando aquilo, é como se você estivesse colocando razão em cima daquilo tudo, tá? E existe também uma opção que fala que é importante, é uma corrente que diz que é importante você dar vazão para sua raiva. O que é isso? É você colocar para fora. Então você vai lá, grita, você vai lá, soca. Parece que isso engana você, te dando uma sensação de alívio, tá? Quando você coloca essa raiva para fora. Mas esse psicólogo, né, no seu desenvolvimento desse estudo, né, o Zillman, ele diz que isso apenas engana, te dá apenas uma sensação de alívio. Mas, na verdade, aquilo te traz mais excitação e faz com que você permaneça com aquela sensação de raiva por mais tempo ainda, né? Então, quando que extravasar raiva poderia realmente ter um efeito positivo? Quando você coloca essa situação ocorrida de forma racional diante da pessoa que te ofendeu e ela possa, então, mudar a atitude reparando aquela ofensa. Mas a verdade é que isso acontece mais na teoria do que na prática, né? Que você dificilmente vai lá com muita calma e tranquilidade diante de quem despertou a raiva e falar, olha, a sua postura não foi a correta, então acho que você deveria pedir desculpas, deveria reparar essa ofensa. Então, extravasar a raiva de uma forma que tenha um efeito realmente positivo, que seria dessa forma, uma forma centrada, depois de você esfriar psicologicamente, é meio que, né, não é comum de acontecer, a gente não tem muito esse hábito. Então, que a gente realmente possa se utilizar das outras duas formas, né, que é avaliar e contestar a situação e esfriar psicologicamente. Então, essa seria a abordagem diante da raiva, porque é importante a gente entender que ela tem dois efeitos. Um imediato, que trazer aquela potência de energia para você reagir ou fugir, né? Luta ou fuga. E depois você pode permanecer horas ou até dias ainda com uma certa excitação, num estado de atenção, né? Prontidão para agir. E isso faz com que o teu limiar para a raiva
fique muito baixo e faz com que você reaja de forma acentuada, excessiva, desproporcional a outros estímulos, de bem menos intensidade. Entendido isso, vamos relacionar com os traços de caráter. Qual será o traço que mais tem essa emoção presente, de forma assim frequente? Lembra que eu falei que você pode ter esse estímulo a partir de agressões, né? Quando você se sente em perigo. Isso pode vir através de um perigo, de uma agressão física ou de uma forma simbólica, onde você sentiu a sua autoestima, a sua dignidade agredida. E isso pode vir através de humilhação, através de um senso de injustiça, né? Alguém cometeu uma injustiça, ou de situações de frustração. Qual é o traço que carrega uma frustração muito grande? Porque não faz o que gostaria de fazer, porque está sempre buscando a aceitação do outro, está sempre buscando atender às expectativas do outro. É o traço masoquista. Então é importante o masoquista reconhecer, né, que essa frustração que ele carrega, na verdade, é a origem, é a causa da raiva contida que ele segura ali dentro dele. Ele é uma panela de pressão, é tanta raiva que ele sente que ele, uma hora, ele tem vontade de explodir. E por que isso? Porque ele não está vivendo conforme ele gostaria, ele está sempre fazendo coisas que ele nem queria, só para agradar o outro, só com medo da opinião do outro. Então ele vive uma vida que não é dele, sabe? Que não é para atender os desejos dele. E isso faz com que ele carregue uma frustração muito grande e faz com que ele alimente uma raiva muito grande. Porque ele não está vivendo de acordo com as suas necessidades, com os seus desejos. Então, tudo isso que eu falei de ferramenta, de como funciona, é muito importante que as pessoas com traço masoquista alto entendam. Porque isso faz com que elas tenham um limiar para a raiva muito baixo. Porque toda hora é um estímulo, toda hora é um estímulo. E faz com que isso alimente a minha raiva. É toda hora eu tendo que atender uma necessidade do outro. É toda hora eu tendo que ali buscar a aceitação do outro. E isso faz com que a raiva se mantenha muito presente na minha vida. E chega um momento que eu vou lá e explodo. Eu não aguento mais. Né? Só que, infelizmente, essa explosão do masoquista é temporária. Ele não usa essa explosão como um momento de rompimento. Pronto, acabou. Eu não quero mais ser assim. Eu não vou agir mais dessa forma. Não. Ele tem uma tendência a, depois dessa explosão, a se arrepender desse ato e continuar tendo os mesmos comportamentos. Continua buscando aceitação, continua buscando atender às necessidades do outro. Então é importante o masoquista e todas as pessoas que se identificam com esse comportamento olhar para aquela sensação de raiva e buscar fazer o quê? Avaliar e contestar. Falar, por que eu estou sentindo raiva? Porque eu não aguento mais passar por essa situação. E por que eu continuo passando por isso? Eu estou permitindo que isso se mantenha. Então, cabe a mim intervir nesse momento e romper esse círculo vicioso, aonde eu me alimento da raiva porque eu continuo com um comportamento que me traz frustração. É importante ele romper com esse ciclo. Então, entendendo essa fisiologia da raiva, né, o mecanismo da raiva, que é algo presente constantemente do masoquista, é uma ferramenta que ele tem para poder enxergar isso e romper esse momento, através da racionalidade, racionalizando aquela emoção. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha acrescentado para você que não sabe, né, por que você sente essa raiva, por que talvez com muita frequência você, por estímulos pequenos, acaba tendo reações desproporcionais. É porque a raiva ela tem um efeito imediato e um efeito duradouro sobre a pessoa. Então, de que forma a gente pode agir sobre a raiva, né?
Então, duas formas. É importante a gente avaliar e contestar aquela emoção e o esfriar psicologicamente, né? Tentando mudar a fisiologia do nosso corpo para que a gente mude, né? O nosso corpo, a nossa sensação corporal, para que a gente se desvincule daquela emoção negativa e a gente não diminua o nosso limiar diante de outros estímulos que cotidianamente chegam até nós. Então, se você curtiu esse conteúdo, compartilhe, comente para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, tá? E quem quiser saber mais sobre análise dos traços de caráter, quem quiser fazer uma análise corporal, pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é Simone Turelli. Eu vou deixar no link desse vídeo, né, na descrição desse vídeo, o link do meu Instagram, para quem quiser saber mais sobre análise corporal e comportamental. Tchau, gente, até o próximo vídeo.